Sou comandante da Marinha do Brasil. Ou pelo menos era o que eu deveria ser naquele dia. O dia em que todos na base estavam vestidos de gala, o dia em que meu nome deveria ter sido chamado para subir ao pódio e receber o reconhecimento por 15 anos de serviço, 3 missões internacionais e uma folha de conduta impecável. Mas naquela manhã, quando as mensagens começaram a circular no grupo da corporação, eu percebi que algo estava errado. Havia convites, listas de presença, discursos ensaiados, e em nenhum deles constava o meu nome. No início, achei que fosse um erro administrativo. Pequenos deslizes acontecem o tempo todo em um sistema burocrático como o nosso. Mas o incômodo veio quando vi o nome que ocupava o lugar que sempre fora meu, Tenente Camila Vasconcelos, a filha da nova esposa do meu pai. O mesmo pai que, antes de se casar novamente, costumava dizer que eu era o maior orgulho da farda. O mesmo homem que me ensinou a marchar antes de aprender a andar de bicicleta. As coincidências começaram a se alinhar com crueldade matemática. A vaga para a promoção era única. O comandante responsável pelo processo era o mesmo que havia servido sob ordens diretas do meu pai, agora almirante. E a assinatura final de recomendação, curiosamente, era dele. A minha avaliação de desempenho, enviada semanas antes, tinha sumido do sistema. Nenhuma das secretarias conseguia localizá-la, e a justificativa era sempre a mesma: erro de protocolo. O tipo de erro que só acontece quando alguém, em silêncio, decide apagá-lo. No refeitório, o assunto corria em sussurros. Ninguém falava comigo diretamente, mas todos sabiam. Alguns desviavam o olhar, outros me cumprimentavam com um respeito desconfortável. Eu sentia o peso invisível do que não era dito, o constrangimento de quem sabe de uma injustiça, mas não tem coragem de se envolver. Nesses corredores frios, o silêncio é mais letal do que qualquer sentença. Naquela noite, eu sentei no alojamento, olhei para o espelho e vi o reflexo de uma mulher que dedicou a vida inteira a um ideal de honra e que agora percebia que, dentro da própria instituição que jurou servir, a honra podia ser trocada por conveniência. Eu me lembrei da primeira vez que usei o uniforme branco, ainda como aspirante, e de como meu pai se orgulhava com os olhos marejados, dizendo que eu estava dando continuidade ao sangue Duarte na Marinha. Ele repetia tanto essa frase que virou uma espécie de hino doméstico. Agora, o mesmo sangue parecia ser usado como moeda. Tentei racionalizar. Pensei em ligar para ele, perguntar com calma, dar-lhe a chance de explicar. Mas logo percebi que se o nome dela estava lá, e o meu não, ele já havia feito a escolha. Ele não queria explicar. Queria apagar. O tipo de traição que não vem de um inimigo, mas de alguém que jurou protegê-la. Na manhã seguinte, fui ao gabinete central, pronta para pedir uma revisão formal do processo. Entreguei todos os meus relatórios impressos, com assinaturas e datas. O sargento responsável olhou para mim com uma expressão tensa, depois para a tela do computador, e disse com voz baixa: "Comandante, sua pasta consta como arquivada, sem autorização de reabertura." Eu perguntei quem arquivou. Ele engoliu em seco e respondeu apenas: "Ordem superior, senhora." Ordem superior, o eufemismo perfeito para seu pai mandou. Saí dali com o estômago embrulhado e uma calma artificial, a mesma que aprendi a manter em missão quando o mar se revolta e o navio parece prestes a partir ao meio. A diferença é que dessa vez o inimigo não estava lá fora, estava em casa. E tinha meu sobrenome. À noite, a base inteira comentava sobre a cerimônia de promoção que seria realizada no sábado. Eu não tinha convite, mas sabia o horário, o local e até o sabor do bolo. Vi a postagem nas redes da nova esposa dele. Uma foto no salão de eventos, decorado com faixas douradas e o letreiro: Nova Geração da Marinha, Tenente Vasconcelos. Ela usava o sobrenome da mãe, claro. Mais limpo, mais fácil de associar à novidade. E lá estava ele, meu pai, sorrindo ao lado dela. O mesmo sorriso que costumava reservar para mim nas formaturas. Eu fechei o celular e respirei fundo. Foi nesse momento que algo em mim se partiu. Não o orgulho, mas o vínculo. Aquele laço invisível entre pai e filha, entre mestre e aprendiz, entre o sangue e o dever. Pela primeira vez, eu entendi que ele nunca me viu como igual, apenas como extensão da própria glória. Quando percebeu que minha carreira brilhava por mérito e não por dependência, decidiu substituí-la.
Não dormi naquela noite. Fiquei sentada à mesa com os papéis sobre o uniforme e uma pergunta martelando na cabeça. Quanto vale a lealdade de uma filha quando o próprio pai a negocia por conveniência? Eu ainda não tinha a resposta, mas sabia de uma coisa: não seria silenciosa. Ao amanhecer, abri a pasta vermelha que guardava no fundo do armário. Dentro dela estavam meus dossiês das missões internacionais, os certificados de mérito e a carta de recomendação de um contra-almirante em Brasília. Um homem que me devia um favor e que confiava no meu serviço. Senti o peso do papel nas mãos e percebi que talvez, apenas talvez, ainda houvesse um caminho para retomar o que era meu. A cerimônia seria em 2 dias. E se o convite não chegou até mim, eu iria mesmo assim, não como convidada, mas como a verdadeira comandante que eles tentaram apagar. Na manhã seguinte àquela decisão silenciosa de não aceitar o apagamento, algo dentro de mim despertou com a precisão de uma ordem militar. Eu não era mais apenas a filha ignorada de um almirante que trocou a própria filha por uma herdeira conveniente. Eu era uma oficial que conhecia cada canto, cada brecha, cada código interno daquela instituição. E, mais importante, eu sabia como rastrear um arquivo, mesmo quando alguém tentava fazê-lo desaparecer. Cheguei cedo à base, antes do nascer do sol. O vento trazia aquele cheiro salgado de ferro e óleo que só os portos militares têm. Caminhei pelo corredor principal e cumprimentei o sargento de guarda com um aceno curto. Ele respondeu com a rigidez habitual, mas havia algo diferente no olhar. Um tipo de pena contida, que eu aprendi a reconhecer. Quando o silêncio se torna educado demais, é porque as pessoas já sabem o que você ainda está fingindo não saber. Entrei na sala de registros. A oficial de plantão, uma jovem aspirante que provavelmente não tinha nem metade do tempo de farda que eu, estava reorganizando pastas no arquivo digital. Preciso do histórico do processo de promoção do grupo Alfa 6, disse, mantendo a voz firme. Ela hesitou. Comandante, esses dados foram transferidos para a seção de controle de mérito. Pedi que mostrasse o protocolo de transferência. Ela olhou para mim, digitou algo rápido e depois fixou os olhos na tela. O que vi refletido na lente dos óculos dela foi uma linha simples, quase banal. Documento bloqueado por autorização superior. Motivo: sigilo interno. Eu já sabia o que aquilo significava. Superior era sempre a palavra que se usava para cobrir rastros. Perguntei calmamente quem havia assinado o bloqueio. Ela desviou o olhar, gaguejou algo sobre atualizações de segurança e se apressou em encerrar o terminal. Eu poderia insistir, ameaçar, gritar, mas o grito é um luxo que mulheres em farda raramente podem se permitir. Aprendi cedo que a força feminina na marinha não é o barulho, é o cálculo. Saí dali e fui direto para a divisão de pessoal. No corredor, encontrei o capitão Ferraz, um homem que serviu comigo anos atrás, quando ainda éramos tenentes no mesmo destacamento de patrulha no Atlântico Sul. Ele me olhou, hesitou e depois me puxou discretamente para o lado. Helena, disse baixo, deixa isso quieto. Você não vai ganhar nada cutucando esse vespeiro. Perguntei se ele sabia o que aconteceu com meus relatórios de desempenho. Ele olhou para o chão, respirou fundo e sussurrou. Foram realocados. Ordem direta do gabinete do almirante Duarte. O nome do meu pai, dito em voz baixa dentro de uma base, soava mais pesado do que um tiro. Aquela confirmação doía menos do que eu esperava. Não era surpresa. Era constatação. Meu pai sempre teve o dom de mover peças sem deixar impressões digitais. Quando eu era adolescente, ele dizia que liderança era fazer o inimigo acreditar que foi ele quem escolheu perder. Agora eu via o quanto ele acreditava nisso. Ele havia me transformado em inimiga, e provavelmente achava que eu aceitaria a derrota como uma boa soldada. Mas o que ele não sabia é que eu havia previsto isso há meses, desde que a enteada dele, a sorridente e ambiciosa Camila, fora transferida para a mesma base que eu, percebi o movimento. Ela aparecia nos eventos de gala, sempre no centro das fotos, sempre com a mão dele no ombro e sempre com aquele sorriso treinado que não nascia do mérito, mas da segurança de quem sabe que não precisa conquistar nada. Comecei a juntar provas antes mesmo de saber do desaparecimento dos meus arquivos. Guardava cópias físicas de relatórios, assinaturas de missões, registros de navegação. Uma das vantagens de crescer entre oficiais é aprender cedo a nunca confiar inteiramente no digital. Eu tinha cópias de tudo.
e em um pendrive criptografado, guardado em um cofre que apenas eu sabia abrir. Naquele dia, após percorrer a base e encontrar portas fechadas em todos os setores, percebi que não era apenas um erro administrativo. Era uma operação de silenciamento, cuidadosamente planejada. Meu nome havia sido removido de menções públicas, minha ficha marcada como em revisão de conduta, e até meu crachá de acesso à ala administrativa fora desativado temporariamente. Quando questionei o motivo, o suboficial apenas respondeu: "Ordem de atualização de segurança, comandante." Sempre as mesmas palavras, sempre o mesmo script. Enquanto isso, os murmurinhos cresciam. Soube por uma colega de curso que Camila havia sido vista entrando na sala do comandante-geral 2 vezes naquela semana. Diziam que ela estava ajudando na revisão de protocolos de promoção feminina. Um pretexto tão irônico que quase me fez rir. Promover igualdade de gênero apagando a mulher que realmente lutou por ela. A Marinha é mestre em metáforas involuntárias. Quando o expediente terminou, fui até o cais e sentei-me sozinha, observando o reflexo dos navios na água. As luzes dançavam sobre a superfície escura, e por um momento tudo pareceu calmo. Mas dentro de mim, o mar estava revolto. Pensei nas madrugadas de patrulha, nos dias em que enfrentei tempestades e arrisquei a vida para resgatar tripulações civis. Pensei nos relatórios que redigi, com as mãos tremendo de frio no convés, e nas medalhas que recebi com lágrimas discretas, longe das câmeras. E agora, tudo isso havia sido varrido do registro, como se nunca tivesse existido. Mas se há algo que a vida militar ensina, é que nenhuma ordem é absoluta, apenas temporária. Os superiores mudam, os ventos mudam, e a verdade cedo ou tarde emerge como óleo na superfície. Eu só precisava esperar a hora certa. Na manhã seguinte, enquanto todos comentavam sobre os preparativos para a cerimônia, decidi testar os limites da minha exclusão. Entrei no escritório central fingindo normalidade, como se ainda fizesse parte da estrutura. Cumprimentei o secretário com um sorriso. Pedi para consultar minha ficha de pontuação e permanência no quadro de oficiais. Ele, confuso, tentou acessar o sistema. E lá estava o golpe final. Ao lado do meu nome, em letras frias e impessoais, a palavra suspensa. Suspensa. Sem processo, sem aviso, sem direito de defesa. Apenas uma palavra, assinada eletronicamente pelo próprio gabinete do almirante Duarte. Eu poderia ter quebrado ali, mas não quebrei. Fechei o laptop dele, agradeci com calma e disse: "Não se preocupe, vou resolver isso pessoalmente." E saí antes que ele percebesse que eu tremia. Do lado de fora, o vento estava mais forte. Olhei para o mastro principal, onde a bandeira tremulava, e senti uma raiva antiga, quase ancestral. Não do símbolo, mas do que haviam feito com ele. A farda, a hierarquia, os hinos, tudo parecia uma máscara para encobrir o mesmo teatro de poder que eu jurara enfrentar quando jurei servir. Voltei para casa naquela noite com um plano nascendo em silêncio. Eu não podia lutar abertamente ainda, porque cada passo em falso seria usado contra mim como prova de insubordinação. Então, eu faria do jeito que meu pai me ensinou, mas dessa vez, contra ele. Abri novamente a pasta vermelha e conferi cada página. As cópias de missões, as declarações de superiores internacionais, o parecer assinado por um adido naval norte-americano que havia elogiado minha conduta exemplar. Tudo ali, tudo o que provaria que a minha promoção não dependia de ninguém, muito menos dele. Aos poucos, fui estruturando uma linha de ação. Não bastava recuperar o que era meu. Eu precisava expor o que ele havia feito. A filha promovida por mérito teria que aparecer diante do pai que achava que a controlava. Naquele instante, eu não sabia ainda como seria o encontro, mas já podia ouvir o som da própria respiração no silêncio do gabinete, o instante em que ele perceberia que não tinha mais poder sobre mim. E o que eu sentia não era raiva, era foco. O arquivo havia sumido, mas eu estava viva, inteira, e pronta para reescrever tudo o que ele tentou apagar. O sábado amanheceu com aquele tipo de calma enganosa que precede tempestades. O céu sobre a base naval estava limpo demais, quase artificial, e o som das gaivotas parecia ecoar mais alto do que o habitual. Era o dia da cerimônia, o dia em que todos vestiriam seus uniformes brancos de gala, posariam para fotos e celebrariam as promoções por mérito, que naquele ano tinham sido cuidadosamente coreografadas. E mesmo sem convite,
Eu sabia exatamente onde e a que horas deveria estar. Não por teimosia, mas por justiça. Passei a madrugada preparando-me como sempre fiz em dias de missão. O uniforme impecavelmente alinhado, o cabelo preso em coque firme, as condecorações polidas até refletirem a luz. Cada botão que fechei era uma afirmação silenciosa de que eu ainda estava ali, ainda viva, ainda comandante, mesmo que tentassem me apagar dos registros. Vesti o novo uniforme, aquele que simbolizava a patente que me haviam negado, e senti o peso do tecido sobre os ombros como uma armadura. Peguei o ônibus que subia até o setor administrativo, observando pela janela os marinheiros correndo de um lado para o outro, ajustando decorações e arrumando o pátio central. Havia faixas penduradas com o brasão da marinha, e no centro, o palco elevado onde os homenageados receberiam suas insígnias. E lá, bem à frente, o letreiro dourado. Promoção de destaque. Tenente Camila Vasconcelos. O nome brilhava sob o sol como um insulto. Aproximei-me devagar, mantendo a expressão neutra. A maioria dos presentes me cumprimentava com aquele tipo de respeito constrangido, reservado a quem todos sabem que foi injustiçado. Mas ninguém ousa defender. Vi rostos conhecidos, colegas de farda, oficiais com quem já havia dividido missões perigosas, e todos desviaram o olhar. Ninguém queria ser visto falando comigo. Era como se o silêncio fosse mais seguro do que a lealdade. Enquanto esperava, ouvia as risadas que vinham de dentro do salão. Eram vozes familiares. A nova esposa do meu pai, elegante e teatral, estava no centro da roda, segurando um copo de champanhe. Ao lado dela, Camila, a enteada escolhida, vestia o uniforme de gala, ainda sem as insígnias, mas já agindo como se o título fosse inevitável. E meu pai, o almirante Duarte, sorria. O mesmo sorriso calculado, o mesmo brilho frio no olhar que ele sempre usava em público. Fiquei parada por alguns segundos, observando a cena através da porta de vidro. A música suave, as luzes refletindo no bolo branco com o brasão da marinha no topo. E ao centro, o nome dela. Tenente Capitão Camila Vasconcelos. Uma nova era. Li aquelas palavras e senti o sangue pulsar nas têmporas. Era o meu cargo. Era o meu trabalho. O meu suor. O meu mérito. E ele havia transformado tudo em um espetáculo de família. Quando entrei, o som da banda pareceu hesitar. Por um instante a conversa parou. Todos se viraram. Os passos ecoaram no piso polido enquanto eu atravessava o salão. O uniforme branco cintilava sob a luz do teto e as insígnias reluziam como lâminas. Não precisei dizer nada. A simples presença foi o golpe. Meu pai me viu antes que eu chegasse ao centro. A taça que ele segurava parou no ar. O rosto dele perdeu a cor. Ele tentou disfarçar, ajustar o colarinho, recompor o semblante de autoridade, mas era tarde demais. Eu já estava ali, e cada olhar naquele salão sabia o que estava acontecendo. A filha apagada tinha voltado, não como intrusa, mas como comandante. Helena, ele começou, mas a voz saiu fraca. Senhor almirante, respondi com a frieza que aprendi observando ele próprio humilhar subordinados. Permissão para apresentar meu status atualizado. Estendi o envelope que trazia na mão. Dentro, a cópia do documento oficial enviado diretamente de Brasília, assinado pelo ministro da Defesa. Minha promoção havia sido homologada 3 dias antes, sem recomendação paterna, sem interferência regional, com base em mérito comprovado, em missões internacionais. Ele olhou o papel e os olhos varreram as linhas com desespero contido. Quem autorizou isso? Gritou, a voz cortando o ar como uma rajada. A pergunta, no entanto, não era para mim. Era um reflexo de pânico. O homem acostumado a controlar todos ao redor havia acabado de perder o comando. Autorizei-me, senhor, respondi, mantendo a postura ereta. Como prevê o protocolo quando o superior imediato é parte direta de conflito de interesse. O silêncio que seguiu foi absoluto. Nem a música de fundo ousou continuar. A nova esposa dele, atrás, tentou disfarçar o nervosismo com um sorriso. A enteada, pálida, abaixou os olhos. Eu podia ouvir a respiração de cada pessoa naquela sala, o leve zumbido do ar-condicionado, o clique distante de uma câmera que registrava tudo. A cena estava sendo gravada.
E em um ambiente onde imagem é poder, aquele registro seria impossível de apagar. O almirante deu um passo à frente, o olhar carregado de raiva. Isso é insubordinação, sussurrou, baixo o suficiente para que apenas eu ouvisse. Não, senhor, respondi calmamente. Isso é independência. A cerimônia naquele instante se desfez. O mestre de cerimônias, sem saber o que fazer, anunciou o intervalo. As pessoas começaram a se mover, fingindo naturalidade, mas o constrangimento era palpável. Eu permaneci firme, observando meu pai tentar recuperar a compostura, enquanto a esposa cochichava algo em seu ouvido. O bolo, ainda intacto, parecia uma ironia, o símbolo da celebração que se transformava em vergonha pública. Ele tentou sair discretamente, mas o corredor estava cheio. Todos o viram passar, e naquele olhar coletivo havia algo que nem ele, com toda a sua autoridade, poderia controlar. A percepção de que o mito do almirante intocável havia caído. Esperei até o salão esvaziar. Caminhei até o pódio e olhei para o letreiro com o nome dela. As letras douradas refletiam meu rosto. Eu poderia ter arrancado o cartaz, rasgado, destruído, mas não fiz nada. Apenas tirei o distintivo de comandante do bolso e o prendi na gola do meu uniforme, devagar, como quem sela um juramento. Era mais do que um gesto. Era uma declaração silenciosa de guerra. Saí da cerimônia sem olhar para trás. Do lado de fora, o céu já começava a nublar, e o vento do mar trazia aquele cheiro metálico que sempre antecede as chuvas fortes. Enquanto caminhava pelo pátio, ouvi um grupo de marinheiros comentando baixinho. Ela conseguiu por conta própria. Era apenas uma frase, mas soou como o reconhecimento que ele nunca me deu. Entrei no carro e fiquei alguns minutos parada, observando o portão principal da base. Era o mesmo portão que cruzei quando cheguei ali pela primeira vez, jovem, idealista, acreditando que o mérito bastava. Agora eu sabia. O mérito é apenas metade da guerra. A outra metade é sobreviver à política. No espelho retrovisor, vi meu próprio rosto, firme, mas não endurecido. O tipo de expressão de quem já não precisa provar mais nada. Peguei o celular e vi as mensagens se acumulando. Algumas eram de colegas surpresos, outras de oficiais de outras bases, parabenizando-me pela nomeação oficial que acabara de ser publicada no boletim interno de Brasília. E no topo da lista, uma mensagem curta, enviada do número do meu pai. Compareça ao gabinete amanhã às 08 horas. Assunto disciplinar. Sorri, porque aquele não era mais um convite. Era uma convocação desesperada de um homem que percebia tarde demais que a filha que ele tentou apagar agora tinha o poder de responder. Enquanto dirigia de volta para casa, o mar começava a escurecer e as primeiras gotas de chuva batiam no para-brisa. Eu sabia que o dia seguinte não traria reconciliação, trazeria confronto. E desta vez, não seria ele quem daria as ordens. Naquela noite, dormi pouco. O som da chuva batendo na janela parecia repetir, em ritmo compassado, a mesma frase que ecoava dentro de mim desde o salão da cerimônia. Quem autorizou isso? A pergunta do meu pai não era apenas de surpresa. Era a voz de um homem que, pela primeira vez, não tinha mais controle sobre mim. E talvez por isso ela soasse tão desesperada, tão vazia. Era o rugido de um comandante sem tropa, de um almirante que perdeu o poder dentro do próprio nome. Acordei antes do amanhecer, vesti novamente o uniforme, o novo, o oficial, aquele que ele acreditava que eu nunca usaria. Não dormi por orgulho, nem por medo. Era adrenalina pura, aquela energia silenciosa que antecede a batalha. O gabinete do almirante Duarte ficava no andar mais alto do bloco administrativo da base, cercado por vidraças com vista para o porto. Eu o conhecia bem. Cresci ouvindo o som das botas dele ecoando naquele corredor, assistindo-o humilhar oficiais que não sabiam responder rápido o suficiente. Já ouvi expulsar marinheiros por erros mínimos, usando o mesmo tom de voz que usava comigo quando queria me lembrar de quem era o chefe. Dentro e fora da farda. Cheguei às 07h45. O sargento da recepção me olhou com um misto de desconforto e curiosidade. Ele está lhe aguardando, comandante. Fiz que sim,
e caminhei até a porta de madeira escura com o brasão dourado da marinha gravado em relevo. Respirei fundo antes de bater. Entre, ouvi, a voz firme, mas com um traço de exaustão. O gabinete cheirava a café requentado e tensão. Ele estava de pé, virado de costas para mim, olhando pela janela. O uniforme dele ainda impecável, mas a postura denunciava desgaste. Havia papéis espalhados pela mesa, relatórios e cópias de ordens administrativas. Feche a porta, disse sem se virar. Obedeci, mas mantive a distância. Você tem ideia do que fez? Começou, ainda olhando para o porto. Apresentou-se em uma cerimônia sem convocação, vestindo um uniforme que não tem autorização para usar, expondo sua própria família diante de todo o alto comando. Senhor Almirante, respondi com voz calma. Usei o uniforme referente à patente confirmada oficialmente pelo Ministério da Defesa, conforme portaria publicada e assinada. O senhor pode verificar o número do processo. Ele girou lentamente, e quando nossos olhos se encontraram, eu vi o que restava do homem que um dia admirei. Não era fúria, era incredulidade, como se o próprio universo tivesse cometido um erro em permitir que alguém o enfrentasse. Quem te deu isso, Helena? Perguntou a voz mais baixa. Quem te deu essa autorização? A Marinha me deu, o mérito me deu, e o senhor sabe disso. A reação dele foi quase imperceptível. Um músculo no maxilar contraiu, o olhar vacilou por um segundo, e então ele riu. Uma risada curta, amarga, sem humor. Você acha mesmo que vai durar? Acha que pode me enfrentar? Eu criei esse sistema, menina. Eu conheço cada buraco, cada nome, cada regra. Você pode ter enganado Brasília, mas não vai enganar a mim. Eu não enganei ninguém, respondi. Só segui os mesmos protocolos que o senhor me ensinou. A diferença é que eu os usei para conquistar, não para manipular. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele andou até a mesa, apoiou as mãos sobre os papéis e disse: Você me envergonhou diante de oficiais que servem comigo há 20 anos. Fez parecer que eu estava privilegiando alguém da família, e agora todos estão falando disso. É isso o que você queria? Me destruir publicamente? Não, pai, respondi, e foi a primeira vez que usei aquela palavra desde que ele se casou novamente. Eu só queria o que era meu. O senhor decidiu transformar isso em guerra. Ele me olhou com aquele velho olhar de comando, aquele que paralisava marinheiros, mas que agora não me atingia mais. Você não entende o que está mexendo, Helena. O sistema não tolera insolência, muito menos de uma mulher que desafia o próprio sangue. Sorri, mas sem alegria. O sistema já me tolerou por tempo demais. Agora ele vai ter que me respeitar. Ele se virou de novo para a janela, tentando recuperar o tom de autoridade. Você vai ser isolada. Vão te transferir para o fim do mundo, para algum destacamento esquecido. Isso se eu não assinar uma recomendação de suspensão imediata. Faça isso, respondi, dando um passo à frente. Mas vai ter que justificar cada linha. E eu tenho cópias de todos os documentos que o senhor tentou arquivar, inclusive as provas de manipulação do processo de promoção. Eu sei quem assinou, sei quando, e sei que o senhor estava por trás. Ele se virou rápido, o rosto agora vermelho. Você me ameaça? Não, senhor, disse firme. Eu me defendo. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Eu podia ouvir o som do relógio da parede marcando o tempo entre nós, como um contador regressivo para o fim de algo que começou muito antes daquela conversa. Você não seria nada sem mim, disse ele enfim. Tudo o que você sabe, eu te ensinei. E o senhor me ensinou bem demais, respondi. Inclusive como sobreviver a homens que acham que são deuses. A raiva dele desabou em silêncio. Eu vi quando o olhar dele perdeu o brilho da certeza. Pela primeira vez, ele parecia velho. Não pela idade, mas pelo peso de ver o próprio reflexo despedaçado em mim. Eu te preparei para ser forte, murmurou, quase para si mesmo, mas não para lutar comigo. Então talvez o erro tenha sido esse. Respondi. Achar que me ensinava obediência quando, na verdade, me ensinava resistência. Ele suspirou, apoiando-se na mesa. O som do vento batendo nas janelas preencheu a sala. Você pensa que ganhou, Helena? Isso vai ter consequências. Já teve, retruquei. Para todos nós. Deixei o envelope com as cópias do meu processo sobre a mesa dele. Ao lado,
Deixei também uma pequena fotografia, uma de quando eu ainda era cadete, ele me entregando a primeira medalha. Naquele tempo, ainda havia orgulho genuíno nos olhos dele. Hoje, só restava sombra. Quando virei as costas para sair, ele ainda tentou o último golpe. Você está fora de controle. Vai se arrepender. Parei à porta e olhei por cima do ombro. Talvez, mas o senhor vai se lembrar de que o controle acabou. Saí do gabinete sem olhar para trás. No corredor, alguns oficiais fingiram não me ver. Outros me acompanharam com olhares rápidos. Eu caminhava reta, o som das botas ecoando com o mesmo ritmo do meu coração. Cada passo era um corte definitivo naquele laço de sangue que me prendera durante anos. Do lado de fora, o sol finalmente rompia as nuvens, e o brilho refletia no mar, ofuscante. Por um momento, fechei os olhos e respirei fundo. A sensação era de liberdade misturada com vertigem. Eu havia vencido uma batalha, mas sabia que a guerra estava apenas começando, porque o almirante Duarte não era o tipo de homem que aceitava a derrota em silêncio. E se ele não podia me destruir com ordens, tentaria com reputação. Eu conhecia aquele olhar, o de um predador ferido. Ainda naquele dia, comecei a ouvir os ecos das consequências. Relatórios revistos, auditorias abertas, por protocolo, mensagens circulando entre bases distantes. Meu nome aparecia em contextos dúbios, como se alguém estivesse tentando construir uma narrativa de insubordinação mascarada. Mas o que ele não sabia é que, enquanto ele me observava de cima, eu já tinha aliados discretos observando tudo de baixo. Cada tentativa dele de me silenciar seria registrada. Cada documento adulterado, cada comando verbal não protocolado, cada e-mail encaminhado sem aviso. Porque, pela primeira vez, a filha obediente tinha aprendido a jogar o mesmo jogo. E talvez, dessa vez, fosse melhor do que o mestre. A frase, "Quem autorizou isso?", ainda ecoava na minha mente. Mas agora com outro significado. Não era mais sobre ele me questionando. Era eu perguntando a mim mesma quem, afinal, tinha autorizado que aquele homem me definisse por tanto tempo. E naquele instante, olhando o mar através do vidro do corredor, eu soube a resposta. Ninguém. Quando deixei o gabinete naquela manhã, algo dentro de mim estava definitivamente encerrado. Não era mais uma disputa entre pai e filha. Era uma operação. Uma missão que exigia precisão, sangue frio e, acima de tudo, silêncio. Ele ainda acreditava que podia me desestabilizar emocionalmente, usar o peso da hierarquia para me isolar. O que ele não sabia é que eu já havia me antecipado a tudo. Cada passo dele já estava previsto. Cada golpe que ele tentasse dar, eu já havia amortecido semanas antes, quando assinei um documento que mudaria o rumo de tudo. Tudo começou 3 meses antes da cerimônia, quando recebi, por e-mail confidencial, uma convocação para participar de uma missão de apoio estratégico com a Força-Tarefa Atlântico Norte. Era uma designação complexa, fora da minha alçada direta, mas com possibilidade de bonificação e crédito de mérito operacional. O tipo de pontuação que pesa muito nas promoções. A mensagem vinha do gabinete do Ministério da Defesa, com assinatura digital autenticada e código interno de tramitação. Eu ainda hesitei. Missões internacionais exigem afastamento prolongado, e naquele período eu estava com a mãe adoentada. Mas, por instinto, aceitei. Foi a melhor decisão da minha carreira. Durante 60 dias, embarquei com uma pequena equipe de especialistas em comunicações navais e sistemas de rastreamento. Operamos em conjunto com uma base estrangeira, monitorando o tráfego marítimo em águas disputadas. Foi intenso, discreto e confidencial. A missão não saiu em relatórios públicos, mas cada participante recebeu um certificado de mérito assinado pelo adido militar e validado pela alta cúpula em Brasília. Esse documento, selado e carimbado, valia mais do que qualquer recomendação pessoal, inclusive a de um almirante influente. Quando retornei ao Brasil, guardei o certificado na minha pasta vermelha. Meu pai não sabia. Ninguém sabia. Ele achava que eu ainda estava lutando pelos mesmos trâmites que sempre dependeram da aprovação dele. E enquanto ele manipulava as listas locais, eu já tinha conquistado a pontuação máxima por fora do circuito dele. Foi essa brecha que usei. 3 semanas antes da cerimônia, enviei diretamente ao Ministério a solicitação formal de homologação de promoção, anexando o certificado internacional, meu histórico completo e o relatório técnico assinado pelo adido. O documento passou pela análise de uma junta em Brasília,
composta por oficiais de alta patente, gente que não devia nada ao meu pai. E quando o parecer foi favorável, eu assinei o termo de aceite e confidencialidade, um compromisso de manter a informação restrita até a publicação oficial. A assinatura eletrônica que coloquei naquele termo era mais do que formalidade. Era meu ponto de virada. Eu sabia que, no momento em que o sistema processasse, minha promoção estaria garantida por mérito autônomo, algo raríssimo na Marinha, especialmente para mulheres. Enquanto isso, na base, meu pai seguia orquestrando a farsa. Eu recebia rumores sobre reuniões, sobre o nome da enteada aparecendo em comunicados internos, sobre convites sendo distribuídos. Tudo aquilo parecia encenação, e eu observei em silêncio, sem corrigir ninguém. Era como ver um inimigo cavar o próprio buraco sem perceber. Nos dias seguintes ao confronto no gabinete, a notícia da minha homologação começou a se espalhar informalmente. Alguns oficiais de confiança me enviaram mensagens discretas de parabéns. Outros, com medo, apenas reagiam com emojis neutros, tentando não se comprometer. Mas o que realmente me interessava não eram os aplausos, eram as assinaturas. Cada documento interno deixava rastros, e os rastros contavam histórias. Eu precisava de provas do que ele e sua esposa haviam feito para beneficiar Camila. Comecei a reunir as pontas. Pedi cópias de ofícios administrativos com base na Lei de Transparência Militar. A maioria veio incompleta, mas o que apareceu foi suficiente: uma solicitação irregular de alteração de ficha, enviada do e-mail da assessora particular da esposa dele. O texto dizia: revisar prioridade de mérito feminino, conforme instrução do almirante Duarte. A frase era inocente o bastante para parecer formal, mas explícita o suficiente para configurar interferência direta. Guardei tudo. Digitalizei, imprimi, protocolei em duplicata. Era assim que se sobrevive em estruturas hierárquicas, deixando pegadas controladas, de modo que, se tentassem te apagar, o caminho de volta ainda existisse. À medida que o cerco se fechava, eu percebia a deterioração da imagem dele. O almirante respeitado, que já fora sinônimo de disciplina, agora começava a ser comentado nos corredores com cautela. Ouviu o que aconteceu na cerimônia? Murmuravam. A filha dele conseguiu sozinha. O orgulho dele sempre foi sua vulnerabilidade. E agora, cada sussurro era uma fissura. No meio dessa guerra silenciosa, Camila desapareceu por alguns dias da base. Disseram que estava em licença de adaptação. A tradução real era constrangimento. Ela havia sido exposta sem precisar de uma palavra minha. Vi uma foto dela circulando em um grupo fechado de oficiais. O olhar perdido, o uniforme mal ajustado, o semblante de quem percebeu tarde demais que havia sido usada como peça de propaganda. Mas eu não sentia prazer. Sentia uma estranha mistura de alívio e cansaço. A vingança já não tinha sabor. Tudo o que eu queria agora era transparência. E foi por isso que, em vez de usar as provas contra ele de imediato, decidi fazer algo mais cirúrgico. Enviei uma cópia do dossiê completo, com meus relatórios, a carta de homologação e os e-mails suspeitos, ao Conselho de Ética da Marinha, com um texto breve. Solicito análise independente dos procedimentos administrativos relacionados à promoção feminina de 2024. Não peço punição, apenas verdade. Assinei com meu nome completo e minha nova patente. Enviei com cópia oculta para 2 jornalistas militares e para um assessor parlamentar conhecido por investigar irregularidades hierárquicas. Não precisava mais esconder nada. O documento que eu assinei 3 meses atrás me blindava legalmente. Ele havia me libertado do comando do meu pai, e agora me protegia da retaliação dele. Os dias seguintes foram tensos. Nenhum comunicado oficial veio, mas os olhares mudaram. As pessoas começaram a me cumprimentar com cuidado, como quem percebe que há algo maior se movendo nos bastidores. E o mais revelador, meu pai começou a se ausentar das reuniões. O homem pontual, que nunca se atrasava para nada, agora delegava tarefas e evitava aparições. Na sexta-feira daquela semana, fui chamada ao gabinete do comandante da base. Não era meu pai, era o superior imediato dele. Quando entrei, ele se levantou, estendeu a mão e disse apenas: "Comandante Duarte, seu relatório foi recebido e lido." Havia um peso respeitoso naquela frase. Ele não comentou mais nada, apenas acrescentou:
A verdade, às vezes, chega com o uniforme limpo demais, mas ainda assim, chega. Saí dali com o coração acelerado. Sabia o que aquilo significava. O processo havia sido oficialmente aberto. E não importava quantos contatos meu pai tivesse. Não há rede de influência capaz de barrar uma auditoria ministerial quando há documento com carimbo do ministro e assinatura eletrônica rastreável. Naquela noite, pela primeira vez em meses, dormi tranquila. O som do mar ao longe me embalava, e o peso do uniforme no cabide parecia leve. Eu havia vencido não gritando, não implorando, mas assinando. E é curioso como, em um sistema construído sobre hierarquia e comando verbal, a palavra escrita continua sendo a arma mais letal. Enquanto adormecia, pensei no dia em que ele veria aquele mesmo documento, o que eu assinei com calma, o que mudou tudo. Pensei no instante em que ele perceberia que o poder que ele tanto defendia, o das ordens e da autoridade, havia sido derrotado por uma simples assinatura feita por alguém que ele julgava incapaz de agir sozinha. E sorri, não por vingança, mas por justiça. Na manhã seguinte à abertura do processo, a base naval parecia respirar de outro jeito. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais pesado, como antes de uma tempestade. Os corredores estavam silenciosos, os olhares se desviavam, e a palavra investigação já circulava como um fantasma entre as fileiras. Ninguém dizia abertamente, mas todos sabiam que algo grande havia começado. E no centro de tudo estava ele, o almirante Duarte. E claro, sua esposa, a mulher que agora começava a sentir o colapso do império que construiu sorrindo. O nome dela era Beatriz. Antes de ser esposa de almirante, era uma socialite de Brasília, habituada a eventos beneficentes, fotografias e manchetes que elogiavam seu charme diplomático. Eu sempre a achei uma atriz nata, o tipo de mulher que domina uma sala não pela presença, mas pelo controle silencioso dos gestos. Ela falava pouco, mas cada palavra era calculada. E sempre me chamou de querida, com um tom que soava mais como inconveniente. Nos últimos anos, Beatriz havia se tornado uma espécie de figura pública não oficial da base. Criava projetos sociais, visitava famílias de oficiais, participava de cerimônias com o tipo de elegância que disfarça intenções. Quando se casou com meu pai, todos diziam que ela o havia rejuvenescido. Eu, por outro lado, sabia que ela o havia reprogramado. O homem que antes vivia para a Marinha, agora vivia para manter a imagem que ela moldava. Por isso, quando a investigação começou, eu sabia que ela seria a primeira a reagir, não com desespero, mas com charme. Ela sempre preferiu a manipulação à confrontação. E eu estava pronta para isso. No terceiro dia após a minha reunião com o comandante da base, recebi uma mensagem dela, breve e polida. Precisamos conversar, querida. Por favor, venha à residência do almirante às 19 horas. É importante. Nenhum por favor na voz de Beatriz era inocente. Respondi com um simples: estarei lá. Cheguei no horário exato, com o uniforme alinhado e o semblante neutro. O segurança da portaria, visivelmente desconfortável, me abriu o portão sem dizer nada. A casa, ampla, moderna, uma mistura de poder e vaidade, estava silenciosa demais. Quando entrei, o som de talheres finos ecoava da sala de jantar. Beatriz estava lá, sentada sozinha à cabeceira da mesa, com uma taça de vinho na mão. Helena, ela disse, levantando-se com aquele sorriso ensaiado. Que bom que veio. Assenti, sem me sentar. A senhora pediu para falar comigo. Ela gesticulou, convidando-me para a mesa. Não precisamos de formalidades. Somos família, afinal. Sorri levemente. Família é uma palavra que depende muito do contexto, senhora. Ela respirou fundo, ainda mantendo o tom doce. Ouvi dizer que você enviou documentos ao conselho. Não quero acreditar nisso. Deveria acreditar, respondi. Enviei sim. Foi o procedimento correto. Beatriz pousou a taça com calma. Você entende o que isso causa, não é? Uma auditoria não mancha apenas o nome de um oficial. Ela destrói reputações, mancha a instituição, traz consequências políticas. Então a senhora admite que há algo a ser manchado?
O sorriso dela vacilou. Apenas por um segundo, mas o suficiente. Ela percebeu e recuou para a linguagem que dominava melhor, a cordialidade venenosa. Você sempre foi tão idealista, disse, mudando o tom. Seu pai dizia isso com orgulho, sabia? Mas a Marinha não é um campo de batalhas morais, minha querida. É um jogo de sobrevivência. Todos precisam de aliados. Seu pai só estava garantindo que o nome certo permanecesse em evidência. Mesmo que esse nome não fosse o meu? Retruquei. Beatriz suspirou, olhando para mim com o tipo de pena que só pessoas perigosas sabem fingir. Você é talentosa, Helena, mas fria, não conquista corações. E o comando, minha querida, não é só mérito, é carisma, é imagem. Ou seja, interrompi, é aparência, algo que a senhora domina bem. A máscara dela finalmente rachou, a doçura se esvaiu, e os olhos, antes cintilantes, se tornaram duros. Você acha que vai sobreviver a isso? Seu pai tem aliados no alto comando, e se cair, vai te levar junto. Nenhum navio sobrevive quando o capitão afunda. Então é bom que ele aprenda a nadar. Ela me encarou em silêncio por alguns segundos, tentando avaliar até onde eu iria. Depois se aproximou, apoiando as mãos sobre a mesa. Você quer saber o que mais dói nele? Não é a sua rebeldia. É o fato de que no fundo você é igual a ele. Controladora, estratégica, incapaz de perdoar. E é isso que vai te destruir. Eu me inclinei levemente, mantendo os olhos nos dela. A diferença é que eu uso o controle para limpar o que ele sujou. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, enigmático. O tipo de expressão que precede uma ameaça. Você não imagina o que eu posso fazer com uma ligação, um post, uma simples entrevista. Imagino sim, respondi. Inclusive já alertei o setor de comunicação da Marinha sobre possíveis tentativas de difamação. Foi então que o sorriso dela congelou. Ali estava o momento que eu esperava. A quebra. O olhar rápido de quem percebe que o inimigo está um passo à frente. Ela tentou disfarçar, mas a postura denunciou. A tensão subiu ao rosto. A taça de vinho tremia entre os dedos. Não entendo por que está fazendo isso. Disse, enfim, em tom mais baixo. Seu pai te ama. Ele só queria o melhor para você. Amor que precisa apagar alguém para existir? Não é amor, senhora. É posse. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu via o reflexo dela na taça, o mesmo sorriso congelado, e percebi, talvez pela primeira vez, que Beatriz não era uma vilã no sentido clássico. Era um espelho distorcido do sistema. Uma mulher que aprendeu a sobreviver usando a influência masculina como arma, e agora via outra mulher vencer sem precisar disso. O sorriso que ela carregava não era ódio. Era medo. Antes de sair, ela ainda tentou uma última cartada. Helena, disse, voltando ao tom amável. Tudo isso pode ser resolvido sem escândalo. Retire o processo. Nós podemos conversar com o ministro, fazer isso desaparecer. Parei na porta e olhei para ela. Já tentaram me fazer desaparecer uma vez, senhora. E ainda estou aqui. Quando saí da casa, o vento do mar parecia diferente, mais leve, como se até o ar estivesse cansado de mentiras. Olhei para trás e a vi pela janela, parada, imóvel, com o mesmo sorriso que denunciava tudo. Não era mais charme, era desespero. No dia seguinte, o vazamento começou. Um jornalista publicou uma nota discreta em uma coluna de bastidores. Base naval de alto escalão investigada por favorecimento interno em promoções femininas. Nenhum nome foi citado, mas todos dentro do sistema sabiam de quem se tratava. A notícia se espalhou como pólvora silenciosa, e o rosto que mais apareceu nas fotos ilustrativas da matéria foi o dela, Beatriz Duarte, sorrindo em eventos oficiais, cercada por almirantes e esposas de oficiais. Ela tentou negar, tentou reagir, tentou sorrir de novo, mas já era tarde, porque naquela manhã, o país inteiro viu o mesmo que eu vi naquela casa, um sorriso que não disfarçava mais o medo. E quanto ao meu pai, ele ainda não havia me procurado, não por prudência, mas por orgulho, e eu sabia que quando viesse não seria para pedir desculpas, seria para lutar pela própria sobrevivência. E eu, como boa militar, já estava pronta para responder. O jogo agora havia mudado de tabuleiro, e pela primeira vez, a filha era quem comandava a operação. O comunicado chegou numa manhã de segunda-feira,
selado e carimbado com o brasão da Marinha. A notificação era curta, impessoal, mas carregava uma intenção clara: convocação para comparecimento imediato ao gabinete do almirante Duarte. Assunto: revisão de conduta e adequação hierárquica. Aquilo era o disfarce burocrático perfeito para o que realmente era: uma tentativa desesperada de retomar o controle. Ele estava me chamando não como filha, nem como subordinada, mas como inimiga. E eu sabia que, dessa vez, não bastava apenas me defender. Eu precisava mostrar que ele já não tinha mais autoridade sobre mim. Cheguei ao prédio principal no horário exato. O silêncio do corredor era quase cerimonial, o tipo de quietude que antecede decisões irreversíveis. As portas dos escritórios estavam fechadas, e os poucos que cruzavam o caminho evitavam olhar nos meus olhos. Era como se todos soubessem que estavam prestes a testemunhar um duelo, um daqueles que não deixam ferimentos visíveis, mas que mudam destinos. Bati à porta e ouvi o entre seco de sempre. Entrei e lá estava ele, de pé, uniforme impecável, a expressão contida, as mãos apoiadas sobre a mesa. O gabinete estava diferente. As cortinas fechadas, os quadros reposicionados e, no centro, um dossiê grosso com meu nome na capa. O cheiro de papel e café velho misturava-se à tensão que preenchia o ar. Comandante Duarte, ele começou, sem levantar o olhar. A formalidade no tratamento era uma escolha calculada. Esta reunião é de caráter disciplinar. Há denúncias de exposição indevida de informações internas e conduta inapropriada durante cerimônia oficial. Tenho ordens de suspender suas atividades até conclusão da revisão. Ele ergueu o olhar, esperando reação. Eu não dei. Permaneci firme, em pé, diante da mesa. E essas ordens vieram de onde, senhor? De onde sempre vieram, respondeu. Da autoridade superior. Sorri de leve, curioso, porque acabo de receber confirmação de que o Conselho de Ética e o Comando de Brasília estão conduzindo a investigação sob supervisão direta do Ministério. Isso me torna parte da revisão, não seu alvo. A pausa dele foi breve, mas suficiente para me mostrar que não esperava que eu tivesse informação antecipada. Você está se tornando perigosa, Helena, disse com voz mais baixa, quase paternal. Quando alguém começa a acreditar demais na própria narrativa, acaba esquecendo que a hierarquia existe por um motivo. Sim, respondi, para proteger o sistema, não para ser usada como arma pessoal. Ele andou até mim lentamente, cada passo medido, como se ainda acreditasse que a presença física bastava para intimidar. Você vai me ouvir bem, disse, a voz agora firme. Vai se afastar dessa base. Vai pedir transferência imediata para o setor logístico de Recife. Consideraremos isso um recolhimento estratégico. Sem escândalos, sem manchetes. Ainda há tempo de se preservar. E se eu recusar? Então o nome Duarte vai ser o primeiro a cair junto com o seu. Você acha que pode derrubar tudo sozinha? Não vai sobrar nada. Nem para você, nem para mim. Foi a primeira vez que ele falou como pai desde o início de tudo. A voz falhou, mesmo que por um instante. Mas o que ele chamava de preocupação era, na verdade, autopreservação disfarçada. E o que ele chamava de hierarquia era medo travestido de comando. Respirei fundo antes de responder. Com todo o respeito, senhor almirante, não estou sob seu comando direto. O processo de homologação da minha patente foi assinado e validado pelo Ministério. Minha designação atual é subordinada à Junta de Ética, e não ao gabinete local. Portanto, essa ordem é irregular. Você não vai me desafiar dentro do meu próprio gabinete. Não, senhor, disse, mantendo o tom neutro. Apenas estou cumprindo a lei militar. Ele ficou imóvel. Os olhos faiscavam de raiva e impotência. Você não percebe o que está fazendo. Está destruindo tudo o que construímos. Não fomos nós que construímos, pai, respondi, quebrando a formalidade pela primeira vez. O senhor construiu um império de aparência. Eu construí uma carreira de mérito. E agora, pela primeira vez, as duas estão se confrontando. Ele suspirou, e o som soou mais como um lamento do que como raiva. Você quer o quê, Helena? Que eu peça desculpas? Que eu admita que errei? Você sabe o que significa para um homem da minha posição ser investigado?
Significa que finalmente o senhor é humano. Por um instante ele pareceu cansado. O olhar dele se perdeu na janela. O mesmo olhar que vi quando eu era criança e o acompanhava nas formaturas. Mas então ele retomou a rigidez. Se continuar com isso, vai se arrepender. Há coisas que você não entende. Pessoas acima de mim que não hesitariam em te eliminar da corporação se for preciso. Então deixe que tentem, retruquei. Mas me eliminem por ser boa demais, não por ser submissa de menos. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele me encarou como quem vê algo estranho, algo que não reconhece mais. Talvez tenha percebido ali que a filha dele nunca foi a sombra que imaginava, mas sim o reflexo do que ele poderia ter sido se tivesse escolhido a verdade ao invés da aparência. Ele pegou um papel da mesa e empurrou em minha direção. Assine o pedido de transferência, Helena. Agora. Peguei o papel, olhei o cabeçalho e deixei-o sobre a mesa, intocado. Não vou assinar. É uma ordem. Não, senhor. É um disfarce. O som seco das minhas palavras pareceu ecoar mais alto que o próprio trovão que estourou do lado de fora naquele instante. Ele ficou imóvel. Pela primeira vez, percebi medo no olhar dele. Não o medo de mim, mas do que viria depois, de perder o poder, de ver o próprio nome desmoronar sob a luz do que ele sempre tentou esconder. Saia da minha sala, disse por fim. Eu me virei, caminhei até a porta e, antes de sair, olhei por cima do ombro. Comandante Duarte se retira, senhor. Não por desobediência, mas por integridade. Fechei a porta devagar, e o som do trinco foi o ponto final mais alto da conversa. No corredor, o ar parecia pesado, mas eu respirava fundo. Cada passo era mais firme que o anterior. Atrás de mim, o homem que sempre acreditou ter o poder absoluto estava sozinho, diante do eco da própria autoridade desfeita. Naquela tarde, recebi um e-mail criptografado de um contato de Brasília. O assunto dizia apenas: o processo foi oficialmente instaurado. Mantenha a posição. O corpo da mensagem trazia a confirmação que eu esperava. Uma auditoria ministerial seria enviada à base nos próximos dias para averiguar irregularidades administrativas e éticas. Meu pai estava prestes a enfrentar o mesmo sistema que sempre usou a seu favor. E eu agora era parte do mecanismo que ele não podia controlar. Nos dias que se seguiram, as reações se dividiram. Alguns oficiais me cumprimentavam discretamente, outros se afastavam para não se comprometer. O ambiente estava tenso, como se todos pisassem sobre gelo fino. Eu continuava trabalhando, mantendo a postura e evitando comentários. Aprendi que, na hierarquia, a maior forma de provocação é permanecer calma enquanto esperam que você desabe. Beatriz, por outro lado, começou a sumir dos eventos sociais. As colunas que antes estampavam seu sorriso agora noticiavam problemas administrativos internos. E Camila, a enteada, pediu desligamento voluntário da base. Era o início da ruína pública que eu nunca precisei provocar. Ela simplesmente se desenrolava sozinha. Na sexta-feira daquela semana, recebi uma nova mensagem do Gabinete Central de Brasília. Sua conduta será observada para futura recomendação de cargo estratégico. Eu li e deixei o celular sobre a mesa. Não era euforia o que eu sentia, era serenidade. A mesma serenidade de quem, depois de uma batalha longa, entende que vencer não é destruir o outro, é continuar de pé. Naquele mesmo dia, à noite, quando o sol se punha sobre o mar, vi de longe a figura do meu pai saindo da base, escoltado por 2 oficiais. O olhar dele cruzou o meu brevemente. Não havia raiva, nem orgulho, apenas um reconhecimento silencioso. O império dele havia ruído, e eu era a testemunha. Ele tentou dar a última ordem. Eu simplesmente não cumpri, e naquele gesto encerrei décadas de obediência cega. Os dias que antecederam o Conselho de Honra foram os mais longos da minha carreira. O ar dentro da base naval parecia carregado de eletricidade estática, como se a qualquer momento o som de um trovão pudesse atravessar as paredes e confirmar o que todos já sabiam: a queda de um almirante estava em curso. O assunto ainda não havia chegado à imprensa de forma explícita, mas dentro dos muros do comando, a tensão era um segredo mal guardado. Todos evitavam falar dele, mas o nome Duarte pairava sobre o ambiente como uma sombra antiga, prestes a se dissolver.
O conselho foi convocado com caráter de urgência. A mensagem chegou em papel timbrado, carimbo oficial e a ordem direta de comparecimento para prestação de esclarecimentos relativos a procedimentos administrativos de promoção e conduta ética. A reunião seria realizada na sede central, em Brasília. Não era comum que casos internos de base fossem levados a esse nível, o que significava que o cerco havia se fechado de forma definitiva. A viagem foi silenciosa. Fui designada como testemunha técnica, não como acusadora. Um detalhe importante, mas simbólico. Eu não era mais vista como parte do problema, mas como parte da solução. Levei comigo apenas uma pasta preta sem distintivos visíveis, contendo os documentos que havia reunido desde o início. Cópias de relatórios apagados, e-mails, mensagens, assinaturas duplicadas, o certificado internacional da missão e as evidências da interferência da esposa dele. Cada página pesava mais do que qualquer farda. Cheguei à sede do conselho a 08 Zel. O prédio, imponente e frio, tinha o mesmo cheiro metálico de sempre. Mistura de papel, ar-condicionado e café requentado. Lá dentro, o silêncio era quase absoluto. Fui conduzida à sala 304, onde o conselho se reuniria. Havia 5 oficiais superiores à mesa, todos com expressão séria, neutra, profissional. Nenhum deles me cumprimentou além do protocolo. No centro, um general de divisão presidia a sessão. Ao lado, o assessor jurídico da Marinha. E à direita, meu pai. Ver o almirante Duarte ali, sentado, não de pé, foi um impacto difícil de descrever. Ele ainda usava o uniforme, mas havia algo quebrado na postura. Os ombros antes firmes pareciam pesados. O olhar endurecido agora era de cansaço e autoproteção. Era o semblante de um homem acostumado a comandar, obrigado agora a responder. Ele não olhou para mim quando entrei. Fingiu concentrar-se nos papéis à frente, mas eu sabia que sentia minha presença como se fosse uma lâmina fria encostada na nuca. O general-presidente iniciou com o protocolo habitual: leitura do objeto da reunião, verificação de presença, apresentação dos autos. Depois, com voz firme, disse: estamos aqui para apurar as circunstâncias de favorecimento administrativo em processo de promoção de oficiais femininas na base naval de Santa Cruz. Entre os envolvidos, o nome do almirante Duarte, indicado por suspeita de influência indevida e manipulação de registros. As palavras pairaram no ar. Não havia como voltar atrás. As primeiras perguntas foram burocráticas, voltadas a detalhes de praxe: datas, procedimentos, fluxos de aprovação. Depois vieram as diretas. Quem assinou o bloqueio do arquivo original da comandante Helena Duarte? Silêncio. Quem autorizou o redirecionamento de recomendação para a tenente Camila Vasconcelos? Silêncio. Qual foi o critério de substituição? Mais silêncio. Meu pai, quando finalmente falou, usou o mesmo tom calculado que sempre o fez parecer inabalável. Disse que não havia intenção de favorecimento, que as decisões foram administrativas e baseadas em recomendações internas. Era a velha retórica naval, evasiva, elegante e sem alma. Mas o que ele não sabia é que o conselho já tinha recebido cópias dos meus documentos antes da sessão começar. Quando me chamaram a depor, levantei e caminhei até o centro da sala. O som das minhas botas sobre o piso ecoou como um lembrete. Eu não era mais uma filha sendo repreendida. Era uma comandante prestando contas à instituição que ele tentou usar como escudo. Entreguei a pasta, retirei o pendrive do bolso e o coloquei sobre a mesa. Esses arquivos contêm os registros de alteração indevida de prioridade de mérito, com datas e logins de acesso. O IP está vinculado ao gabinete do almirante Duarte. Incluo também cópias das ordens internas enviadas ao setor de comunicação e à assessoria da senhora Beatriz Duarte. O general folheou rapidamente as páginas, o som seco do papel preenchendo o silêncio. Por um momento, ninguém disse nada. Então ele me olhou e perguntou: comandante, a senhora tem ciência das consequências de apresentar provas contra seu próprio superior imediato? Tenho, senhor. Tenho ciência também das consequências de não fazê-lo. Meu pai se moveu na cadeira, mas permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, o vi vulnerável, não pela perda do cargo, mas porque o sistema que ele acreditava controlar estava agora processando-o com o mesmo rigor que ele tantas vezes impôs aos outros. A sessão durou horas. Os oficiais questionaram cada linha, cada data, cada assinatura.
Ao final, o general pediu um intervalo para a deliberação. Fomos orientados a aguardar no saguão. Sentei sozinha, olhando pela janela o céu de Brasília, aquele azul quase branco que sempre parece indiferente às tragédias humanas. O relógio marcava 14h17 quando chamaram novamente. De volta à sala, o general leu o parecer provisório. Há indícios robustos de manipulação administrativa e conduta incompatível com os princípios de ética e mérito hierárquico. Recomenda-se o afastamento imediato do almirante Duarte, até conclusão definitiva do processo e reavaliação de todas as promoções sob sua supervisão. Nenhuma sentença poderia ser mais devastadora para um homem como ele. O afastamento, mesmo que temporário, era a morte simbólica da autoridade. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ele permaneceu imóvel, olhando fixamente para a frente. Quando o general encerrou a sessão, ele apenas se levantou, ajustou o uniforme e saiu sem olhar para ninguém. Eu fiquei por último. Entreguei o pendrive, assinei a ata e saí em silêncio. Lá fora, o vento quente de Brasília parecia soprar com força contra o rosto. Eu devia me sentir vingada, mas o que sentia era vazio. Não havia vitória em ver o próprio pai desmoronar, mesmo quando ele merecia. Havia apenas a constatação fria de que justiça e dor podem coexistir sem se anular. Nos dias que se seguiram, os desdobramentos vieram como ondas sucessivas. A imprensa militar publicou notas oficiais confirmando o afastamento do almirante Duarte por revisão administrativa. Nenhum detalhe, nenhuma menção a nomes femininos, mas dentro da Marinha todos sabiam. Beatriz desapareceu de circulação, nem entrevistas, nem eventos, nem aparições públicas. Camila, por sua vez, renunciou ao cargo e deixou o país, alegando motivos pessoais. E então veio o relatório final do Conselho de Honra, publicado 2 semanas depois. Recebi uma cópia direta do gabinete do ministro da Defesa. Era um documento denso, 47 páginas, mas havia um parágrafo que resumia tudo. Conclui-se que a comandante Helena Duarte, por mérito comprovado e conduta ilibada, ascende legitimamente à patente de comandante plena, sendo exemplo de integridade hierárquica e correção ética. Sua atuação foi essencial para a preservação dos valores institucionais da Marinha do Brasil. Li aquela linha várias vezes, não por orgulho, mas porque finalmente havia algo justo e definitivo. Um reconhecimento sem interferências, sem sobrenomes pesando mais do que trabalho. Guardei o relatório junto ao meu dossiê original, dentro da mesma pasta vermelha que carreguei por meses. A mesma que simbolizava resistência, agora símbolo de libertação. Na semana seguinte fui chamada novamente a Brasília para uma cerimônia discreta. Nenhum luxo, nenhum holofote, apenas uma entrega simbólica de condecoração por conduta exemplar. Quando subi ao pequeno palco, percebi que parte da antiga cúpula evitava o olhar. Alguns, no entanto, me saudaram, e no fundo da sala, entre os convidados silenciosos, vi uma figura familiar, meu pai. Ele estava ali, sem uniforme, usando terno escuro. Não havia pompa, nem semblante de almirante. Apenas um homem envelhecido em semanas, com o olhar cansado. Não tentei adivinhar o motivo que o levou até ali. Talvez curiosidade, talvez culpa. Quando a cerimônia terminou, cruzei por ele no corredor. Por um segundo, pensei que fosse falar, mas ele apenas assentiu levemente, um gesto quase imperceptível, e se afastou. Aquele aceno contido foi a primeira forma de respeito genuíno que ele me ofereceu em anos. De volta à base, pendurei o novo certificado na parede do meu gabinete. O mar lá fora estava calmo, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não soava como ameaça. O Conselho de Honra havia feito o que o sangue não conseguiu, me libertar do nome Duarte sem que eu precisasse negá-lo. E enquanto observava o reflexo do meu novo distintivo sob a luz da tarde, compreendi o real significado de comando. Não é quem dá as ordens, mas quem continua de pé, depois que todas as vozes tentaram calá-la. A notícia veio sem cerimônia, numa manhã abafada de terça-feira. Nenhum aviso prévio, nenhuma reunião formal, apenas um comunicado interno, distribuído em toda a Marinha com a frase seca e definitiva: o almirante Antônio Duarte é exonerado do comando da Base Naval de Santa Cruz.
permanecendo à disposição do Conselho de Reestruturação Administrativa. Era a linguagem polida que o sistema usava para evitar a palavra certa: destituído. Aquilo, na prática, era o fim. Os corredores da base ficaram em silêncio durante horas. Nenhum oficial comentava abertamente, mas o rumor já se espalhava. O homem que por décadas havia sido símbolo de autoridade havia caído, e o golpe viera de dentro da própria casa. Eu não precisava que ninguém me dissesse isso. Eu via nos olhares. Alguns me observavam com respeito discreto, outros com receio, como se eu carregasse nas costas o peso de algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. Era estranho ser vista como uma mistura de ameaça e inspiração. Meu gabinete ficava no segundo andar do prédio administrativo, de onde era possível ver o pátio central e o grande mural de homenagens dos comandantes. Uma parede de mármore escuro, onde os nomes gravados em bronze formavam uma linha de tempo. O dele estava lá, ainda no topo, dourado, brilhando sob a luz fria. O meu, até poucos meses atrás, deveria ter sido incluído logo abaixo, mas fora removido antes mesmo de ser aprovado. Eu lembrava nitidamente do dia em que vi o espaço vazio e compreendi o que estava acontecendo. Agora, aquele mesmo espaço estava novamente em reforma. Na tarde seguinte à exoneração, recebi um comunicado do setor de patrimônio histórico. Convidamos a comandante Helena Duarte para acompanhar o processo de atualização do mural. Não era um gesto protocolar, era simbólico. O reconhecimento público de que o nome que fora apagado seria gravado de novo. Cheguei ao pátio perto do pôr do sol. O ar cheirava a tinta fresca e maresia. Um grupo de técnicos ajustava as letras de bronze, enquanto o som metálico das ferramentas ecoava pelo ambiente. No centro do painel, a placa com o nome Comandante Helena Duarte, promoção por mérito e conduta distinta, ainda coberta por um pano azul escuro. Ao lado, um tenente aguardava com o protocolo de assinatura. Ele me entregou a caneta e disse com voz baixa: "Senhora, é uma honra presenciar isso." Eu assinei sem pressa, sentindo o peso de cada letra que formava meu nome. Não era vaidade. Era justiça restaurada. E justiça, quando chega atrasada, tem gosto agridoce. Quando puxaram o pano, o sol bateu direto na placa, fazendo o bronze reluzir por um instante. O reflexo me cegou momentaneamente, e por um segundo pensei no quanto o brilho e a dor às vezes se confundem. O silêncio ao redor era total, nenhum aplauso, nenhum discurso. Apenas o som do mar, o ruído distante das ondas batendo contra o cais e o vento que balançava as bandeiras no mastro. Era o tipo de reconhecimento que não precisava de plateia. Naquela mesma noite, o Jornal Oficial da Marinha publicou uma nota discreta. Conselho de Honra conclui revisão e ratifica a promoção da comandante Helena Duarte, destacando seu papel exemplar na manutenção da ética institucional. Logo abaixo, em letras menores, em decorrência da auditoria, o almirante Duarte solicita afastamento das funções, reconhecendo a necessidade de reestruturação e renovação de lideranças. O texto era diplomático demais para expressar o que realmente significava. Ele havia caído. Nos dias que seguiram, percebi o efeito em cascata. Oficiais que antes o imitavam começaram a agir com uma sobriedade nova, como se a queda dele tivesse deixado um vácuo que ninguém queria preencher com arrogância. O medo, que sempre fora a base da disciplina naquela instituição, agora dava lugar a um tipo diferente de respeito. O respeito que nasce quando alguém desafia o impossível e vence. Aos poucos, começaram a circular histórias. Diziam que ele havia recusado a aposentadoria e pedido transferência para um posto administrativo em Recife, longe dos holofotes. Outros juravam que Beatriz o deixara assim que percebeu que o sobrenome já não abria portas. Eu não procurei confirmar. Algumas verdades, quando finalmente se tornam óbvias, deixam de importar. Mas o destino, às vezes, insiste em ironias. 2 semanas depois, fui convocada para uma cerimônia discreta em Brasília, um evento anual de reconhecimento de oficiais. O auditório era pequeno, repleto de rostos conhecidos, jornalistas militares e oficiais de diferentes regiões. Quando entrei, vi algo que me paralisou por um instante. Ele estava lá, sentado na última fileira, sem uniforme, observando em silêncio. O mestre de cerimônias anunciou meu nome. Comandante Helena Duarte.
condecorada por mérito e integridade institucional. Aplausos moderados, mas sinceros. Subi ao palco, recebi a medalha e permaneci firme, em posição de respeito. Enquanto as luzes refletiam na fivela dourada do distintivo, pensei em todas as vezes que ouvi dele a frase "Você ainda não está pronta". E ali, com o microfone diante de mim, percebi o quanto estar pronta nunca teve a ver com aprovação paterna, mas com estar inteira, mesmo que sozinha. Não falei muito. Apenas agradeci e encerrei com uma frase que parecia pequena, mas que pesou mais do que qualquer discurso. A hierarquia se sustenta pela verdade. E a verdade, quando finalmente é dita, não precisa gritar. O público aplaudiu. Eu desci do palco, caminhei até o corredor lateral e, de relance, vi que ele continuava lá, imóvel. O olhar dele não era de ódio. Era vazio, como o de alguém que acabou de entender a extensão da própria ruína. Ele fez um leve aceno de cabeça. Eu retribuí. E pela primeira vez, percebi que aquele gesto, tão simples, era a rendição que ele jamais pronunciaria em voz alta. Na volta à base, encontrei o mural iluminado. O sol já havia se posto, e as luzes artificiais faziam o bronze brilhar como se fosse ouro líquido. Ao lado do meu nome, alguém havia deixado um pequeno arranjo de flores brancas. Nenhuma dedicatória, nenhuma fita, apenas as flores. Eu sabia quem tinha deixado. Era o tipo de pedido de desculpas que não precisava ser assinado. Passei a mão sobre o metal frio e senti a textura das letras. Duarte. O mesmo sobrenome dele, mas agora pertencente a uma mulher que reconstruiu o significado da palavra. Não como símbolo de poder, mas de persistência. E naquele instante, compreendi algo que os manuais nunca ensinam. Comando não é impor obediência, é inspirar dignidade, até nos que tentaram te destruir. Dias depois, começaram a chegar convites para palestras, eventos e entrevistas. Todos queriam ouvir a história da comandante que enfrentou a corrupção dentro da própria família e venceu. Mas eu recusei a maioria. Não por medo, mas porque sabia que cada palavra dita fora de contexto poderia transformar uma história de justiça em espetáculo. Preferi o silêncio. Silêncio. Agora, era o meu uniforme mais nobre. Certa noite, já em casa, encontrei no correio um envelope sem remetente. Dentro, uma folha dobrada e uma única frase escrita à mão. "Você fez o que eu nunca consegui", corrigiu o nome Duarte. A caligrafia era dele. Nenhuma assinatura, mas eu reconheceria aquele traço em qualquer lugar. Guardei a carta dentro da pasta vermelha, junto com todos os documentos que haviam mudado o curso da minha vida. E percebi que, talvez, o perdão não venha quando o outro muda, mas quando a gente para de esperar que ele mude. Na manhã seguinte, ao passar novamente pelo mural, o sol refletia no meu nome de forma quase simbólica. Era o mesmo sol que um dia iluminou o dele, mas agora o brilho parecia mais sereno, menos arrogante. E pela primeira vez, desde o início de tudo, eu senti que o ciclo estava completo. O nome Duarte tinha voltado ao lugar de onde nunca deveria ter saído, mas não mais como herança, agora como conquista. A farda que vesti naquela manhã não era apenas um uniforme, era um epitáfio vivo, uma extensão da história que me moldou, costurada com cada cicatriz invisível que carrego desde o primeiro dia em que pisei numa base naval. Era nova, ainda com o tecido firme e o brasão reluzente sobre o peito, mas trazia dentro dela o peso de anos de luta, humilhações silenciosas e escolhas que custaram tudo o que eu um dia chamei de família. Quando a abotoei diante do espelho, percebi o que aquela imagem representava. Não era uma comandante se preparando para mais um dia de trabalho. Era uma mulher se despedindo de uma guerra que venceu sem disparar um único tiro. O sol nascia por trás dos hangares, refletindo sobre as águas calmas do porto. Eu caminhava até o cais em silêncio, ouvindo o som familiar dos mastros batendo, o ranger das cordas, o ritmo monótono dos motores distantes. Cada passo me fazia lembrar de onde vim, dos dias em que carregava pastas por corredores, invisível entre homens que jamais me olhavam nos olhos, e das noites em que me perguntava se algum dia o esforço seria o bastante. E agora ali estava eu, de farda limpa e nome restaurado, diante de uma nova geração de oficiais que me saudava com respeito. A base havia mudado desde a queda dele. A atmosfera de medo e favoritismo deu lugar a uma disciplina mais serena, quase humana. Aquele império de silêncio e fachada finalmente tinha ruído. No lugar,
Surgira algo mais puro, menos autoritário. Eu percebia isso nas conversas dos cadetes, na maneira como os oficiais agora tratavam suas equipes, na leveza que pairava no ar. Ainda havia burocracia, ainda havia hierarquia, mas pela primeira vez havia justiça. E isso para mim era mais do que vitória, era reparação. Naquela semana, fui informada de que receberia uma nova designação, não de comando operacional, mas estratégica. Brasília queria que eu integrasse o Conselho Consultivo da Marinha, responsável por revisar processos de promoção e meritocracia. Era o tipo de cargo que eu jamais imaginei ocupar. Aceitei sem hesitar. Eu sabia que essa era a verdadeira missão. Garantir que nenhuma outra mulher tivesse sua história sequestrada pela vaidade de um superior, que nenhuma filha tivesse de lutar contra o próprio pai para ser reconhecida. No fim da tarde, ao encerrar o expediente, decidi visitar o lugar que sempre evitava, o antigo gabinete dele. Estava vazio há semanas, desde a exoneração. As paredes, antes cobertas de condecorações e retratos de operações, estavam nuas. A mesa de mogno permanecia intacta, o brilho opaco pela falta de uso. O ar ali dentro tinha o cheiro agridoce de passado encerrado. Toquei o tampo da mesa com a ponta dos dedos e senti algo frio, quase indiferente. Pensei em quantas vezes estive diante daquela mesma mesa sendo corrigida, diminuída, testada. Pensei em todas as vezes que segurei a raiva apenas para não desonrar o uniforme. Do lado direito, sobre uma prateleira, encontrei uma caixa pequena de madeira. Dentro, um relógio de pulso antigo com a inscrição gravada: ao meu pai, que me ensinou a respeitar o mar, Helena. Eu havia dado aquele relógio a ele no meu primeiro embarque anos atrás. Ele guardou. Mesmo depois de tudo, ele guardou. Fechei a caixa e a coloquei de volta, sem lágrimas, apenas com a serenidade de quem entende que amor e dor podem coexistir sem se anularem. Saí dali devagar, deixando a porta entreaberta. O corredor estava vazio, mas ecoava com a sensação estranha de que o tempo se curvava naquele instante, como se eu estivesse me despedindo não apenas do homem que ele foi, mas da parte de mim que ainda precisava provar algo a ele. No dia seguinte, uma mensagem chegou pelo correio. Sem remetente, apenas meu nome digitado no envelope. Dentro, um recorte de jornal. Ex-almirante Duarte retira-se oficialmente da vida pública e solicita transferência para a reserva. Nenhum escândalo, nenhuma entrevista, apenas o silêncio. E esse silêncio, vindo dele, era a confissão que eu nunca ouvi. Era o reconhecimento que as palavras não souberam dar. Na semana em que o novo mural foi inaugurado oficialmente, fui chamada para discursar. A cerimônia era simples, restrita aos oficiais da base. A bandeira tremulava sob um vento forte, e o céu estava de um azul quase branco, como nas manhãs de formatura que eu lembrava da infância. Subi à tribuna, olhei o público e respirei fundo. Durante muito tempo, acreditamos que lealdade significava obediência, mas o que aprendi nesses anos é que lealdade verdadeira só existe quando se estende àquilo que é maior que nós. A verdade, a instituição e ao nome que carregamos no peito. Um nome não se herda, se conquista. As palavras saíram calmas, firmes. Eu não as escrevi para comover ninguém. Falei porque precisava dizer em voz alta, para mim mesma. Quando terminei, ouvi o som das palmas, não explosivas, mas contidas, respeitosas. Como aplausos de quem compreende o peso daquilo que está sendo encerrado. Depois da cerimônia, caminhei até o mural mais uma vez. O sol se punha, e a luz dourada caía exatamente sobre o meu nome. Abaixo dele, o nome dele ainda permanecia, não removido, mas apagado pelo tempo. E pela primeira vez, essa imagem não me trouxe raiva, trouxe paz. Entendi ali que a minha vitória não era o oposto da derrota dele. Era apenas o fim inevitável de um ciclo. Naquela noite, sentei no banco de madeira perto do cais. O vento trazia o som distante das gaivotas e o cheiro do sal. Fechei os olhos e ouvi o mar. Desde pequena, meu pai dizia que o mar não responde, apenas devolve o que você entrega a ele. Naquele momento, percebi o quanto ele estava certo. Eu havia entregado anos de silêncio, e agora o mar devolvia quietude. Não o vazio frio da solidão, mas o tipo de silêncio que só existe quando se encontra o próprio lugar no mundo. Tirei o cap, apoiei-o no colo e olhei o reflexo da lua na água.
Eu não era mais a filha do almirante. Não era mais a mulher que lutava para ser ouvida. Eu era simplesmente Helena Duarte, comandante por mérito, sobrevivente por convicção. E naquele instante, percebi que o que começou como vingança se transformara em algo maior. Legado. O silêncio que ele deixou não era mais um peso. Era um espaço. O mesmo espaço que me faltou durante toda a vida e que agora me pertencia por inteiro. E naquele espaço, entre o som do mar e o farol piscando ao longe, jurei para mim mesma que usaria o resto dos meus dias para abrir caminho para outras mulheres que, como eu, tiveram que provar 2 vezes o que outros nunca precisaram provar uma. Antes de me levantar, senti o vento soprar mais forte, bagunçando o cabelo e balançando o tecido da farda. Sorri, porque de algum modo, aquele vento me parecia uma resposta, como se o próprio mar dissesse: agora é sua vez de comandar. Levantei-me, ajustei o cap e caminhei de volta à base. Atrás de mim, o mar continuava seu murmúrio constante, eterno, indiferente. E eu entendi, finalmente, que a maior forma de autoridade não vem do título, nem da patente, mas da paz de quem sabe que venceu sem precisar humilhar ninguém. A farda que vesti naquele dia não era apenas um símbolo militar. Era a prova viva de que o sangue pode dividir, mas a honra reconstrói. E enquanto o sol desaparecia no horizonte, levei comigo a certeza de que o nome Duarte, agora gravado para sempre, pertencia enfim à verdade, e à filha que não se curvou.